Glória a Jesus Cristo. Seja bem-vindo, caro espectador. Vamos continuar prosseguindo no exame das 95 razões de apenas pregar o Novo Testamento. Você tem percorrido nesta série de DVDs em companhia desse pastor por todo o Novo Testamento, examinando textos dentro do contexto, com fartura de textos, os fundamentos apostólicos, que ratificam nossa postura de pregar apenas e exclusivamente o Novo Testamento e não mais a lei dos profetas, e não mais o Antigo Testamento. Este é o 29º DVD. Temos nesta série de DVDs visto sobre vários ângulos, sobre vários aspectos, por que pregar apenas o Novo Testamento. Já temos visto, temos visto razões quanto ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, razões quanto ao próprio Evangelho, quanto aos apóstolos e profetas, quanto à igreja, quanto à fé cristã, quanto aos santos anjos, razões de pregar apenas o Novo Testamento. E estamos agora, desde o último DVD, anterior DVD, vendo as razões quanto à lei e aos profetas de pregar apenas o Novo Testamento e não apenas o Antigo Testamento. Desde o último DVD, estamos apontando como razão de pregar apenas o Novo Testamento o fato, não é impressão pessoal, o fato de os apóstolos, em seus discursos, não terem exposto a lei e profetas como tema de suas pregações. Não consta da temática apostólica a lei e os profetas. Nós temos tomado como referência o livro de Atos, porque caso pretendêssemos fazer esse exame mais apurado da temática apostólica em todo o Novo Testamento, demandaria de outra série de DVDs. E como tempo exíguo, temos nos atido, restringido ao estudo da temática apostólica apenas no livro de Atos. E estamos constatando que não consta da temática do discurso apostólico a lei dos profetas. Razão por quê? Quanto à lei dos profetas, se não pregar o Novo Testamento, porque a lei dos profetas não constava da temática apostólica em seus discursos. Prossigamos no exame dessa razão, por que pregar apenas o Novo Testamento? Porque não consta na temática do discurso apostólico a lei dos profetas, o Antigo Testamento. Página 70, letra J, à sua direita. O anúncio aos judeus do perdão de pecados e da justiça divina mediante Cristo fazia parte da temática do discurso apostólico. Vou repetir. Página 70, letra J, à sua direita. O anúncio aos judeus do perdão de pecados e da justiça divina mediante Cristo fazia parte da temática do discurso apostólico. Atos capítulo 13, verso 31. Seja-vos todos notório, homens e irmãos, que por este, Jesus Cristo, se vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele, Jesus Cristo, é justificado todo aquele que crê.
Observe que nós demarcamos com asterisco a expressão ser justificados e é justificado. Por quê? Pretendemos fazer uma remissão a essas expressões no original grego. Pois bem, da palavra constante no Novo Testamento grego, a correspondente palavra transliterada é dikaion. Dikaion. Nesse texto significa ser inocentado, ser pronunciado e tratado como justo. Aleluia! Na lei, o homem não pôde ser justificado, não pôde ser declarado justo, nem tratado como justo. Por isso que na lei o homem é sempre tratado como pecador. Até os grandes profetas, quando eles se aproximavam de Deus, se apresentavam como pecadores. Ainda que não tivesse cometido pecados aparentes, ainda que o povo aqui tivesse cometido pecado, eles se incluíram entre os pecadores. Porque na lei, que veio para dar conhecimento de pecado, o homem não tinha uma consciência purificada. Lembra que nós já vimos nessa série de DVDs? Por isso que você tem que assistir uma vez só essa série, você tem que assistir por resto da sua vida. Eu, o pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, vou assistir. Sabe por quê? Porque nós só nos mantemos no fundamento apostólico se continuarmos presos, vinculados a Ele. E nós já aprendemos que a maneira pela qual nós permanecemos vinculados aos fundamentos do apostólico é manter-se ouvindo os fundamentos do apostólico, ainda que nós imaginemos que sabemos muito ou tudo. Lá na lei, que só veio para dar conhecimento do pecado, já para conduzir o homem a Cristo, porque já falamos, né? Você lembra? Só corre para a cura quem tem a mais absoluta certeza da doença. Então a lei convence o homem do pecado, para que o homem convencido do seu pecado se aperceba que por obra não pode alcançar a justiça, e assim corra para a obtenção da justiça por meio da fé em Cristo. O que Pedro fala? E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, ser declarado justo ou tratado como justo, pela fé é justificado por aquele que crê em Cristo. É declarado justo e tratado como justo todo aquele que crê em Cristo. Queridos, porque a pregação prevalecente é a pregação que tenta conciliar a lei e graça, temos pessoas dentro das igrejas com consciência pesada, temos pessoas nas igrejas com má e baixa estima de si próprio. Por quê? Porque na lei o homem não era justificado, ou seja, o homem não era declarado justo, nem tratado